Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. E a nossa habilidade do momento é a lateralidade. Quando nós falamos de lateralidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é essa habilidade realmente de lados, perfeito? Mas o que fazer em relação e como estimular essa lateralidade? Como eu devo fazer isso? Bom, realmente são o quê? Atividades que exijam movimentos bilaterais. Então que envolva o direito, que envolva o esquerdo, porém, principalmente, tem a questão do destro, do canhoto, essa questão da dominância de um lado, é algo que a gente precisa tomar um cuidado. Se a minha criança, ela tem um maior controle com o braço direito, eu não vou simplesmente ficar fazendo só atividades e execução do braço esquerdo, não faz sentido. Ela tem essa dominância aqui, eu preciso sim estimular essa dominância desse braço principal, porém o braço secundário ele também é funcional. Então eu preciso o quê? Inserir funções com esse outro braço, porém a dominância, o movimento preciso, eu preciso continuar estimulando ele com a dominância. E é importante a gente identificar isso o quanto antes. E sempre estar contribuindo. Se é uma atividade de colorir, que exija uma organização melhor, já vai entrega o lápis na mão que ele tem uma dominância maior, assim que tiver identificado, que geralmente até uns 5 anos a gente já tem essa estruturação da dominância, algumas vezes um pouco depois, até antes, tem essa flexibilidade, mas acredito que em torno dos 5 anos já tenha essa organização. Em alguns casos pode demorar mais ou menos. Porém, essa é a chave, estimule sim, mas sempre atento a essas questões. Não peça coisas muito difíceis com o braço que ele ou a parte do corpo que ele não tenha a maior habilidade, a melhor capacidade. Perfeito? Mas são sim as atividades necessárias para trabalhar essa lateralidade, esse movimento bilateral, que envolva os 2 lados do corpo. Isso é um leque bem grande de atividades que a gente pode fazer e dentro de um circuito. Então, como por exemplo, vamos lá, uma atividade simples, o bater palma. Bater palma, nós estamos usando os 2 lados do corpo, não exige nada muito difícil, muito complexo no sentido de dominância, eu falo, tá, porque o movimento de bater palma exige uma coordenação também, ele não é um movimento tão simples para algumas crianças, porém dentro dos movimentos bilaterais é um dos mais fáceis de se executar. Então, esse bater palma, estaremos usando realmente os 2 lados do corpo, e isso pode ser inserido dentro de uma atividade, como bater palma 5 vezes no começo da atividade, no final da atividade, ou pegar um objeto que esteja no chão com as 2 mãos, e aí a gente pode fazer esse apoio com as mãos para pegar esse objeto, não só nos limitando aos membros superiores, mas também o empurrar uma bola, chutar uma bola. Nós entramos também a questão da dominância, porém nós estimulamos com que ele use as 2 partes do corpo. E também que façam trocas entre elas. Eu posso passar um objeto de uma mão para minha outra mão, por trás, por baixo da perna. Então eu uso toda a diversidade do corpo para ter essa condução de objetos, para que eu use o lado direito e que eu use o lado esquerdo. Ele precisa usar os 2 lados do corpo. Ele tem que entender que não é só o lado que ele tem dominância que ele usa para tudo. Não, ele consegue ter essa função utilizando o apoio do braço sem dominância para processos executivos, para quando ele tiver que pegar um papel ou uma coisa pesada, ele tem essa consciência corporal de usar as 2 mãos para fazer essa atividade e esse exercício em específico. E uma outra questão que é bacana também a gente gerar esse sentimento, uma atividade que é bem bacana de fazer, é se movimentar em linhas paralelas, pé direito, pé esquerdo, fazer rabiscos também com caneta, fazendo um desenho em formato de um coração,
de um círculo e por aí vai. Então realmente a gente estimular dentro desse nosso circuito, desse nosso espaço, essa utilização de ambas as partes do corpo. Dentro de um circuito tradicional, que é aquele padrão que todo mundo já enxerga, que é cone, que vai para a direita, vai para a esquerda. Temos a possibilidade de, por exemplo, ter um cone da direita, um cone na esquerda. E no pé desse cone tem uma bola. Então, ao se ir em direção ao cone, pegar a bola com o lado indicado, colocar em cima do cone, depois vai para o outro lado, faz a mesma função com o outro lado do corpo, e por aí vai. Podemos colocar bola em cima do cone, discos, podemos colocar arcos, podemos brincar de encostar em partes do corpo também, dentro utilizando esses 2 lados do corpo, e por aí vai. Deslocamento lateral que chega num canto e bate a mão na parede, depois vai para o outro. É realmente estimular dentro das atividades esse uso, bilateral do corpo. Não limitando sempre de forma livre que ele use o que ele quiser. Não é porque o objeto está na direita, ele vai usar o da direita, está na esquerda, vai usar da esquerda. Não. A gente acrescente e oriente ele a realmente utilizar tudo isso. Que muitas vezes acontece dele não ter essa noção de esquerda e direita e não saber que ele tem a capacidade de ter esse apoio para algumas atividades, para essas ações. Perfeito? Então, até a próxima aula.